Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Presidente do TCE recebe plano estratégico para a educação de Mato Grosso. Tribunal de Contas de Mato Grosso é parceiro de projeto de prevenção e combate à violência contra mulheres. Contas anuais de gestão da Assembleia Legislativa são julgadas regulares. Pleno emite parecer favorável à aprovação às contas de governo de Cáceres e faz recomendações. Agora, no TCE Notícias. Em cumprimento a um dos projetos que integram o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, desenvolvido pelo TCE, secretário de Educação de Mato Grosso apresenta o plano estratégico da pasta ao presidente do Tribunal de Contas. Confira como foi. O documento, entregue em mãos pelo secretário de Educação, Esportes e Lazer de Mato Grosso, Marco Marrafon, ao presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, traz as metas, estratégias e ações estabelecidas pela SEDUC, válidas para os próximos 10 anos, a fim de melhorar a qualidade do ensino e os índices de aprendizagem dos quase 400 mil alunos contemplados com o ensino público estadual. A gente precisa melhorar muitos índices da educação. A gente tem um grau de proficiência em matemática e língua portuguesa muito baixa. Um exemplo no ensino médio em matemática, chegamos a apenas 5,9% de conhecimento adequado, ou seja, isso tem que no mínimo triplicar rapidamente. Então nós temos algumas metas arrojadas num plano de 10 anos, que é um plano que, na verdade, é um planejamento estratégico para a melhoria da educação como um todo, para a desburocratização e também para a valorização do servidor, seguindo aí todos os ditames do Plano Estadual de Educação. O plano estratégico é apresentado sob 5 perspectivas: da sociedade, das unidades escolares, dos processos internos, aprendizagem e crescimento e financeira. O plano estratégico elaborado pela SEDUC ainda contempla os 10 indicadores usados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso quando analisa nos balanços a qualidade do investimento feito pela administração pública municipal e estadual na educação. Para o presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, o planejamento estratégico deve nortear a gestão pública a fim de assegurar melhores resultados. Ficamos muito satisfeitos com o documento de um planejamento de 10 anos, dos próximos 10 anos, que certamente se tornará a Bíblia, né, o manual de gestão da Secretaria de Educação de Mato Grosso, não só para esse governo, como para os próximos 10 anos. Isso representa um novo modelo de administração pública, um modelo que os próprios tribunais de contas já reconhecem que, para além do aspecto meramente formal, da análise contábil e financeira das contas, o importante é que o recurso seja bem aplicado, que ele gere resultados práticos e efetivos para a sociedade. Então, esse é um caminho que eu reputo um caminho sem volta, um caminho que cada vez mais a administração pública brasileira tem que dar atenção. Contas anuais de gestão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso são julgadas regulares com determinação e multa. Veja os detalhes desse processo. As contas da Assembleia Legislativa de 2015 estiveram sob a responsabilidade dos deputados José Geraldo Riva, Guilherme Antônio Maluf. Conforme o relatório técnico, os valores relativos às receitas orçamentárias do órgão estavam em consonância com aqueles registrados no balanço orçamentário. O conselheiro relator José Carlos Novelli destacou que acompanhou de perto todos os processos de mudanças no órgão. A despeito disso, merece ressaltar que, por meio da Resolução 4.377 de 2015, o órgão adotou integralmente as recomendações formuladas pelo Ministério Público Estadual e este tribunal, as quais estão previstas nas notificações recomendatórias conjuntas 01 de 2015, a qual estipulou a data de 31/12 de 2015, como prazo final para a implementação de um sistema de controle mais eficiente, principalmente no tocante à utilização da frota de veículos.
A pedido do Ministério Público de Contas, uma tomada de contas foi aberta para que a Assembleia Legislativa apresente documentos que comprovem regularidade de gastos com combustíveis no valor de quase 4 milhões de reais. Essa situação já foi identificada pelo Tribunal de Contas em 2011. Naquela oportunidade, o Tribunal recomendou à Assembleia Legislativa que adotasse uma nova sistemática de controle dos gastos de combustível. Posteriormente, a Assembleia contratou novamente uma sistemática de tickets para o controle de combustível. O Ministério Público de Contas representou ao Tribunal e, ao final do julgamento desta representação, o Tribunal passou a determinar que a Assembleia não utilize mais essa sistemática de tickets e passe a utilizar uma sistemática mais eficiente de controle, que seria um controle informatizado dessa despesa. Acontece que, nesta oportunidade, na análise das contas de 2015, chamou a atenção esse valor excessivo, que já vinha se repetindo de outros exercícios, mas que não podemos ficar apenas numa falha de sistema de controle. Precisamos aprofundar um pouco mais e verificar se realmente esse consumo de combustível condiz estritamente com as atividades parlamentares. O procurador da Assembleia lembrou que o método de controle já foi alterado pelo Legislativo após orientação do Tribunal de Contas, e os resultados devem se refletir na avaliação das contas no próximo ano. O Tribunal de Contas deu um prazo para a Assembleia Legislativa juntar toda a documentação e apresentar a prestação de contas referentes ao consumo de combustível. Com a proposta de instauração da tomada de contas, o conselheiro relator não constatou qualquer outra irregularidade no balanço da Assembleia. Desta forma, o Pleno do TCE aprovou essas contas. Diante dos fundamentos explicitados nos autos, acolho parcialmente o parecer ministerial 4.530, subscrito pelo Procurador-Geral Dr. Gustavo Deschamps, e voto no sentido de julgar regulares, com determinações legais, as contas anuais de gestão da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, referentes ao exercício 2015. Também na sessão desta terça, o conselheiro José Carlos Novelli relatou o balanço da Prefeitura de Cáceres. Confira como foi. Sob gestão de Francis Mares Cruz, a Prefeitura de Cáceres, em 2015, apresentou superávit orçamentário de quase 9 milhões e meio de reais, uma vez que as receitas foram de 141 milhões e meio e as despesas de pouco mais de 132 milhões de reais. Além do investimento de 32,63% em educação, acima do mínimo de 25%, foi demonstrado no balanço que 6 indicadores de políticas públicas estiveram acima da média nacional nesta área. Quanto à irregularidade encontrada referente ao envio de informações ao sistema Aplique, o conselheiro relator fez considerações. O gestor comprovou a existência de problemas no software do município, o que impediu o cumprimento do prazo cuja observância foi objeto da recomendação. Diante dos resultados, as contas de governo de 2015 da Prefeitura de Cáceres receberam parecer prévio favorável à aprovação, com recomendações ao Legislativo Municipal. Lembrando que esta semana o Tribunal de Contas realiza ainda mais 2 sessões, que somam cerca de 40 processos. Na quarta-feira, a partir das 2h30 da tarde, a da segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Domingos Neto. E na quinta-feira, pela manhã, mais uma sessão ordinária do Tribunal Pleno. As sessões vão ser transmitidas ao vivo pelo nosso portal. E as pautas completas de julgamento você também encontra disponível no site da instituição. Tribunal de Contas de Mato Grosso é parceiro do projeto Homens que Agradam, Não Agridem. O lançamento foi prestigiado por diversas autoridades que, na solenidade, também participaram da assinatura de um termo de cooperação técnica. Veja. O presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, prestigiou o lançamento do projeto Homens que Agradam Não Agridem, iniciativa do Ministério Público Estadual. O Tribunal de Contas é parceiro do evento, assim como a Assembleia Legislativa e Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social.
O projeto educativo tem como objetivo conscientizar os homens visando o combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres, como explica a promotora de justiça e idealizadora do projeto, Lindinalva Rodrigues. Nós trabalhando com os homens e educando os homens de uma forma não machista, nós estaremos efetivamente protegendo as mulheres. E o trabalho do TCE como parceiro foi de efetiva importância para que nós conseguimos tornar esse sonho desse projeto uma realidade. Por meio de parceria, o TCE de Mato Grosso forneceu, através da editora Publicontas, a diagramação, ilustração e impressão de 12 mil exemplares da cartilha, que é usada nas palestras. O Brasil é um dos 5 países com o maior registro de violência contra a mulher. No país, a cada 5 minutos, uma mulher é agredida. Para o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Antônio Joaquim, o TCE visa fazer parcerias com projetos importantes para a sociedade e destaca a relevância dessa iniciativa. O Tribunal de Mato Grosso tem essa capacidade de não ficar preso apenas à nossa obrigação constitucional de fiscalizar, auditar, punir se necessário. Nós temos a visão de que nós temos que ter parcerias com o gestor e com projetos importantes como esse, de diminuir a violência doméstica com as mulheres. Ainda no evento, o presidente do TCE assinou um acordo de cooperação técnica para auxiliar o projeto Homens que Agradam Não Agridem. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.